Então vamos lá, amados. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 19 em diante. Você que nos acompanha, nos assiste pelas redes sociais, se inscreva aí na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador. Compartilhe com alguém essa palavra. O título hoje é: qual o seu maior tesouro? Mateus 6, verso 19 em diante diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Palavras de Jesus. Eu leio o versículo de número 21, Mateus 6, 21. Toda a igreja repete comigo em voz alta, com muita fé no teu coração, guardando essa palavra que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Existem muitos tesouros. A Bíblia é um tesouro. O teu carro é um tesouro, tua esposa, teu esposo é um tesouro, o teu filho é um tesouro, os seus bens é um tesouro, a riqueza é um tesouro. Mas quem é mais importante para você? Eu quero que você coloque a Bíblia sobre o teu assento, coloque a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, junte-se a nós, vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, nós vamos meditar nela. Fala conosco, use meu coração, a minha vida, os meus lábios. Abra os céus agora sobre nós, sobre cada pessoa que nos ouve, nos assiste. Derrama bênçãos sem medidas. Tira o comichão do ouvido dessa pessoa para que ela ouça, entenda, compreenda a tua palavra. Receba cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Pode tomar o teu assento e vamos meditar aqui na palavra de Deus. Qual o seu maior tesouro? Eu quero ser simples e objetivo com você, como quem me acompanha nas redes sociais sabe. Sem muita enrolação, vamos direto ao assunto. Você que está com sua Bíblia aí e pode até acompanhar, eu risco a minha Bíblia. O tesouro é o coração. É tanto que Provérbios 4, verso 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele se procede a saída da vida. O texto diz assim. Tem gente que se interessa a guardar tanta coisa, mas não vigia de não guardar o coração. Guarda tanto tesouro nessa terra, mas não guarda o bem maior, que é a palavra de Deus, é o reino de Deus. O mundo tem cada dia feito com que as pessoas se desviem, contestem, se afastem do reino de Deus. E como a palavra diz isso, eu quero que você entenda que assim como outros pecados, a avareza, qualquer outro sentimento ruim, ele vai brotar e vir do coração. E Jesus ensinou isso. Por isso que eu estou citando Provérbios 4, 23, que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando a Bíblia trata de coração, não é a carne ou o físico, é o sentimento, é a alma. Eu gosto de falar isso para as pessoas que estão, sempre que eu ministro sobre isso, para algumas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, os crentes falam de coração. Não. Coração é esse sentimento, é o temor a Deus, porque não é o coração físico. Muitas pessoas precisam de um transplante de coração. Devia que quando pegar o coração de um crente, de um evangélico, colocar em outra pessoa que não era crente, imediato ela já se tornar crente também por causa do coração. Mas só vai o físico, o sentimento não. Eu quero que a pessoa entenda isso de imediato. Guardar o coração, porque é desse sentimento, é de dentro da pessoa que surge todas as maldições, inclusive a avareza, tudo que você imaginar. Aqui no Evangelho de Marcos, nós estamos em Mateus, vamos passear um pouquinho aqui nas Sagradas Escrituras. Marcos é o próximo livro do Novo Testamento, o segundo livro, capítulo de número 7,
E o versículo de número 21 em diante, Marcos capítulo 7, e o verso 21 ao 23 eu vou ler, diz assim: Jesus que disse isso, palavras de Jesus: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, olha só, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Quando eu leio isso, eu acredito mais em Deus, porque aqui ninguém é santo, começando por mim. Eu tenho maus pensamentos. Quem também pensa maus pensamentos? Eu pensei que era só eu, então você pensa também. Já me ajudou, glória a Deus, para eu não ficar meio depressivo. Mas sabe o que é que a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo só sequer. Você não adianta dizer que não tem um pecado, alguém disse isso e já pecou. Aí Deus vê todo esse lixo em mim e em você. Aí o que Ele faz? Continua nos amando. Para você que me assiste entender que você não vai ter essa capacidade de ser tão santo para se salvar por conta própria, porque vós sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios 2. Então Deus olha e vê todos esses pecados, mas Ele continua nos amando, perdoando, olhando os sentimentos, e Ele vai levar em conta aquele sentimento de amor, de perdão, acima de tudo isso. Inclusive a avareza, por isso o título, qual o seu maior tesouro? Que a avareza, além de ser um sentimento ruim, de possessão, a definição para avareza, nunca esqueci isso, pode olhar no dicionário: apego exagerado e nojento ao dinheiro, aos bens materiais. Além disso, a avareza, ela é idolatria. Ainda tem mais essa maldição. Aqui no livro de Colossenses, lá no finalzinho, eu vou primeiro em Efésios. Efésios, nós estamos em Lucas, vamos mais adiante, passa os evangelhos aí. Nós estamos Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, aí nós vamos encontrar Efésios. Efésios capítulo 5, nós vamos ler o seguinte, epístola do apóstolo Paulo, Efésios 5, e o verso 5 também diz assim, ó: porque bem sabeis isto, olha só, Efésios 5, 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então a idolatria não depende de você ser crente da igreja A nem B. Tem muitos dentro da igreja que vão perder a salvação por causa da avareza, de ser dominado pelo dinheiro. Eu comentava isso para minha esposa. Nós temos uma missão toda noite, eu e minha esposa: colocar 2 meninos para dormir primeiro, depois pensar em comer alguma coisa e não conseguir dormir depois que come. Aí colocamos as crianças para dormir, fiquei procurando alguma coisa na TV, nos canais daqui já, né, procurando outra coisa, aí estava passando todo o canal, os desfiles. Estava até comentando com o abençoado, Antônio não, é Antônio? Roberto, estou trocando, não sei quando eu achei isso, Antônio, com o seu Roberto. Você olha na TV, aí vê aquelas escolas de samba, tudo desfilando. Gente, cada escola é gente com força. Aí tudo desfilando certinho, no passo. Aí eu fiquei sentado, minha esposa, e olha, não erra não, ele sai e vem outro. Eu disse, a gente para montar um coral na igreja é um trabalho. Aí eu disse para ela, sabe por quê? É o poder do dinheiro. Porque é muito dinheiro investido ali, eles ensaiam o ano todinho. Aí eu disse um versículo para ela que está lá em Mateus também, que não adianta servir a 2 senhores,
Porque ou você há de agradar um, está lá em Mateus 6:23, se eu não me engano, e aborrecer a um, ou aborrecer o outro, desagradar o outro, ou você serve a um, não podeis servir a Deus e a Mamon, que é as riquezas. Eles estão lá. Aí minha esposa, não, tem uns aí que não ganham não, que é da comunidade, tem uns que não ganham, certo? Mas está lá, ó, sambando, dançando, mas quando é para fazer uma coisa para Deus, é uma dificuldade, é uma luta, até para cultuar, para buscar a presença de Deus. Nós estamos vendo isso nas igrejas ultimamente. É um domingo sim, 8 não, não é outro não, é 8 não. As pessoas não têm aquela firmeza. Eu não estou dizendo todo mundo, mas na maioria que nós estamos vendo hoje. Então, esse sentimento de avareza é a mesma coisa da idolatria. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ela diz que já entregou a vida para Jesus, já se batizou, diz que foi batizada com o Espírito Santo, mas não se libertou da avareza. Deixa o bem material, deixa as coisas lhe dominar, as coisas deste mundo. E a prova que é idolatria, que é pecado, em Colossenses, nós estamos aqui, Efésios, passa aí Filipenses, nós vamos lá no livro de Colossenses, Filipenses, Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo 5 de Colossenses. Olha que o apóstolo Paulo escreve e diz para a igreja, aos Colossenses, de Colossos, diz assim: mortificai, pois, Colossenses 3, 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, porque, menino, crente é um povo que come, crente é raça que come, não bebe, mas para comer e tomar açúcar e refrigerante é com crente mesmo, sai fora, até nos apetites desordenados. A vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. A avareza é a idolatria. Muitas pessoas vão se perder por causa desse sentimento. Eu quero lembrar um exemplo para você, o jovem rico. Ele decepcionou muito o Senhor Jesus, ele decepcionou. E eu quero refletir isso com você. Orando a Deus, meditando, ele não só entristeceu Jesus, ele decepcionou Jesus. Você conhece aquela passagem que Jesus, ele chega até Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: cumpre os mandamentos, honra o teu próximo, ama a Deus, honra o teu pai e tua mãe. Senhor, eu faço isso desde da minha mocidade, desde pequeno. Jesus diz: falta uma coisa para você, vá à venda tudo quanto você tem, distribua aos pobres. Eu gosto de frisar nessa palavra, que eu vou já ler o texto com você, que Jesus diz: vende tudo quanto tem, não traga para mim não, distribua aos pobres. Eu não quero que você venha com as suas riquezas, eu quero você liso, eu quero você sem nada, eu quero lhe prosperar. Jesus está dando esse motivo para ele. Jesus não mandou trazer as riquezas para ele. Deus pobre, aí vem, me segue, terás um tesouro no céu. Sei de qual essa passagem. E ele, muito pensativo, porque tinha muitas riquezas, ficou calado, foi embora, ficou bravo. Eu quero compartilhar esse texto com você em Marcos. Nós estamos em Colossenses, Marcos 10, verso 17, só voltar lá, Evangelho de Marcos, depois de Mateus, nós já passamos por lá. Marcos, nós estávamos no capítulo 7, agora no capítulo 10, e o verso 17 em diante, diz assim, Marcos 10, 17. Acharam? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Jesus conhecia, eu já conheceu ele. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Isso aqui é forte. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso
tudo isso guardei desde a minha infância, desde a minha mocidade. Jesus olhando para ele, olha que texto lindo, porque ele decepcionou Jesus. A decepção vem quando? Quando nós amamos. Alguém faz uma coisa de ruim para você, você não tem um sentimento com ela, você não se importa. Mas quando você confia em alguém, você ama, você compartilha a sua vida, algo de você, a pessoa te trai, você se decepciona. Você só se decepciona com quem você ama. A gente não se decepciona com quem a gente não ama. Uns dizem até assim, foi livramento. Mas o versículo que nós estamos lendo aqui, Jesus diz para ele, diz, eu faço isso desde a minha mocidade. Marcos 10, 21. E Jesus olhando para ele, o amou. Jesus se apaixonou louco por aquele garoto, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pensaroso desta palavra, pesaroso, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou triste. Jesus amou. Não é que Jesus vai desamar, ele vai se decepcionar. O versículo de número 23, então Jesus olhando em redor disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os seus discípulos admiraram das suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus já deixou bem claro que tem gente que prega a pobreza, a miséria. Não, querido, você pode ser rico, próspero em Deus, de bens materiais. Por isso que Jesus já disse, não é quem é rico, é quem confia nas riquezas. A pessoa faz das riquezas, os bens materiais, um Deus. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E os discípulos perguntaram assim, vixe, muita gente vai se perder, tem muita gente rica nessas cidades. Mas Jesus disse, não, peraí, os que confiam nas riquezas, 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico, uns que confiam na riqueza, no reino de Deus. O fundo de agulha não é aquela pequenininha que a gente, pode ser aquela também, eu levo no pé da letra, mas o fundo da agulha é uma porta das ovelhas que passava nos muros de Jerusalém, que a porta da ovelha é pequenininha, mais ou menos assim, quadrada. Vamos botar aí 40 por 40, aí não dá para entrar um camelo ali, é literalmente como o fundo de uma agulha mesmo. Mas Jesus disse, quão difícil é. Então, para aqueles que confiam, colocam o coração nas riquezas, esse está perdendo o reino. E Jesus disse que nós devemos tratar o reino de Deus da seguinte maneira, como negociador de pérolas. Ele vem e quando ele vê uma pérola mais valiosa, bonita, importante, ele vende tudo quanto ele tem e compra aquela. Ele vê um terreno que tem algo importante, ele vende tudo quanto tem para comprar aquele terreno, porque o reino de Deus é assim, o nosso tesouro é isso, é colocar o nosso coração no reino. Nós podemos viver nesse mundo, trabalhar, subir, descer. Eu conversava com o pastor Beto de uma pessoa agora, trabalha com música no meio do mundo, é o trabalho dele, sim, é o trabalho dele, é o ganha-pão dele. Hoje eu disse uma coisa para o meu cunhado e quero falar isso, as pessoas que trabalham com música entendam isso. Eu tenho uma visão assim muito, e digo isso como pastor e ao vivo, porque eu sei o que eu vou lhe dizer agora, com todo o temor de Deus. A pergunta é, as pessoas dizem, pode ouvir música do mundo, secular? A minha resposta para você é o seguinte, se você não escuta música secular, mas você assiste televisão, então tem música secular na televisão. Pior, tem a música e o vídeo, você vê e ouve. É diferente de uma pessoa estar viciada. Se me estiver passando uma música de Flávio José, aqui da Paraíba, puxando a sardinha para ele sempre, eu vou escutar. Não tem nenhuma maldição e não vai me fazer... Eu me sinto bem ouvindo uma música de Flávio José, um Luiz Gonzaga da vida. Sabe por quê? Eu dizia isso para o meu cunhado, que é religioso, não vou dizer
Aí ele falando isso, eu digo, meu amigo, a música, tanto de Deus, louvor, como secular, ela tem 7 notas. Todas as músicas. O diabo perverteu. Aí você vê os escândalos que está hoje aí. As músicas de hoje, as letras de hoje. Pergunta para uma geração dessas, eles conhecem a Anitta, Paulo Vittar, não sei o quê. Aí pergunta de uma pessoa mais antiga, ele não sabe quem é. De alguma coisa de história, ele não sabe. É a geração. Agora você não está ouvindo, você não escutou a música, passa lá. Eu não vou estar botando nesses enredos. Escuta essa música de carnaval para você ver a letra, o que é que fala. Só fala de maldição, porque ela é consagrada por diabo. Não estou dizendo que as outras que eu falei aqui de Flávio José, outras são louvores, não. Louvores que é direcionado a Deus. Mas você tem enchido o seu coração de quê? Onde é que está o seu tesouro? No reino de Deus, no reino do mundo ou no reino das trevas? Eu quero fazer 2 comparações aqui para a gente encerrar. Tem gente dentro da igreja tão dominada pelo dinheiro. Eu acompanhei uma situação, essas pessoas, uma nunca veio no começo para a nossa igreja, mas continuou congregando onde estava, e outra foi da nossa igreja. Aí se separaram. Aí eu ouvi que uma das pessoas estava fora da igreja, aí eu liguei para saber. Fui para acusar ninguém não, cada um tem seus problemas, mas fui para a mulher, a senhora está fora da igreja, que eu sou que a senhora não está na igreja. Não, pastor, graças a Deus, estou firme. Eu digo, glória a Deus. Aí conversamos, perguntei como é que ela estava, dei assistência espiritual, independente dela ser da minha igreja ou não, nós vamos morar no reino, no céu. Aí ela disse uma coisa tão bonita. Separei, pastor, não separei, fui mandada para fora de casa e eu não pedi nada. Dos bens dessas pessoas, quando separam, é uma briga pelos bens. Eu não pedi nada. Até a casa que ficou para mim, eu não estou conseguindo botar no meu nome, que tem que pagar a documentação, está cheio de imposto. Mas eu estou feliz, pastor, eu estou bem, estou lá servindo na minha igreja, eu digo, continue, e se precisar de oração, do que for, além de pastor, eu sou seu amigo. Vida que segue, gente. Aí eu olhei para essa pessoa, eu sei que ela assim, eu fiquei tão em paz, porque é uma pessoa que tem um coração tão bom. Tu quer ver o que é a realidade da pessoa? Vá dividir uma herança para tu ver. Aí você vai saber quem é os verdadeiros. Um briga por tudo. Uma separação, briga até pelo... Se brigar pelo gato, o cachorro para cuidar dos bichinhos, tudo bem, mas eles brigam por tudo que é bem material. Aí eu quero concluir com você, aonde está o tesouro dessa pessoa? Porque essa pessoa, eu fiquei feliz demais, ela disse, eu não estou nem aí, eu estou bem, eu estou em paz com Deus, eu estou bem. Não foi atrás, porque se ela fosse, ela ganhava, mas ela não correu, deixou tudo na mão dele. Eu estou bem. Eu quero que você entenda, quando eu refleti com essa pessoa, eu comecei a dizer isso para minha esposa, eu leio a Bíblia e talvez eu não esteja entendendo esse relato, alguém que está assistindo, outros pastores. O rei Davi, ele errou muito, errou. Mas Deus o conservou ele como amado, um dos maiores líderes. É tanto que Davi só tem esse nome no Antigo Testamento, não se repete, significa amado. Eu conheço os erros de Davi porque eu já li. E talvez se você pergunte para mim qual foi o maior erro de Davi, talvez esteja na tua mente aí você dizer, foi ele cair com Betseba. Para mim não. Que ele pagou o preço, Deus perdoou. Todos eles, até esse que eu vou citar, mas para mim, o maior erro de Davi foi quando ele pega as terras de Saul e ele dá para o filho de Jonas, que era amigo dele. Eles eram tão amigos que Davi declarou, quando Jonas morreu, que o amor de Jonas
E o amor dele por Jonas era melhor que o amor das mulheres. Muito forte. E ele fez uma aliança com Jonas que não desampararia a herança, os herdeiros de Saul, de Jonas. Aí ficou Mefibosete, depois que Davi reinou, descobriu que Mefibosete morava num lugar ruim, Lodebar, terra de sofrimento, dor. Ele traz o Mefibosete para comer com ele, Mefibosete aleijado. Aí ele pega todas as terras de Saul e dá para Mefibosete. Bonita atitude. Aí quando o filho de Davi, o Absalão, persegue o Davi, estou resumindo para você, para a gente não ler. Davi foge para não lutar contra o próprio filho, o Absalão toma conta do reino, se deita com as concubinas de Davi, uma maior vergonha. Aí vai em guerra para matar o próprio pai, para matar o Davi. Aí Deus não permite isso. Filho se levantar contra o pai, está lascado, essa é a palavra mesmo. Ele fica engalhado no meio do mato, pelo cabelo dele assim, o pescoço. Joabe mata ele. Davi chora demais. Aí quando Davi volta, um camarada que cuidava, que era servo dele, do Mefibosete, ultrapassou o Mefibosete, botou o Mefibosete para trás. Davi ficou muito triste porque o Mefibosete não foi com ele, mas como ele era aleijado, não pôde ir, porque o servo dele não levou ele. Quando ele chega, o servo dele mente para Davi, Davi diz, cadê ele? Ele não veio. Então todas as terras dele é sua. Deu para o empregado do Mefibosete. Aí quando ele chega, Mefibosete está orando por ele, jejuando por ele. O Mefibosete não tirou a barba, não trocou de roupa, para Deus livrar Davi. É duro, hein? É forte. Precisamos de amigos assim, que orem por nós, que a gente conte o nosso problema e ela diz, eu vou orar por você. E ora mesmo, e jejua mesmo. Meu amigo, o Senhor está passando uma luta, entra com providência, eu vou jejuar por ele. Aí Mefibosete vem ao encontro de Davi, quando Davi está voltando. E aí Davi diz, por que você não foi? Ele disse, porque Seba, o meu empregado, me ultrapassou, deixou para trás. Isso é verdade? É. Eu já dei todas as terras suas para ele. Tudo bem, Mefibosete, olha que coração bom. Mas faça o seguinte, eu vou dividir as terras para você e ele. Mefibosete disse, não, deixa as terras com ele, porque o mais importante para mim é ver o Senhor bem. Eita, muito forte. O importante para mim é saber que o Senhor está bem. Você lê a Bíblia, eu já li subindo, já pesquisei. Não sei, quem sabe todas as coisas é Deus, mas para mim o maior pecado de Davi foi essa. Que eu não queria nem conversa. Chama esse caba mentiroso, sem vergonha, dá um cacete nele e devolva a terra do menino. Aí Davi não devolveu. Eu sei que a maior necessidade de Mefibosete não era a terra, porque ele tinha mais a presença de Deus. O tesouro dele era a presença do Senhor Deus, era o Espírito Santo, não era bens materiais, não era bem desta vida. E eu quero encerrar com você citando o cego Bartimeu, está lá em Lucas também, em Marcos também, 10. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, Jesus chama ele, que queres que eu te faça? Ele viu que Jesus tinha poder para fazer tudo. Ele com os olhos, Senhor, eu só recebo pouquinho, eu quero ser rico. Ele podia dizer isso. Mas ele, o coração dele não estava nos bens materiais. Ou, eu quero enxergar e ser rico, certo? Não, eu só quero ver. Eu quero ter visão. Onde está o teu tesouro? Qual o seu maior tesouro? Hebreus capítulo de número 13, eu encerro aqui com toda a igreja. Vou pedir que toda a igreja já se coloque de pé com a Bíblia na mão. Hebreus capítulo 13, verso 5, lá no finalzinho da Bíblia, lá perto de Tiago.
Hebreus 13, verso 5. Amados, alegre-se com o que você tem. Se alegre. Agradeça a Deus. A minha oração todos os dias, ainda que eu faça a minha oração particular, Deus usa muito a minha filha Ana Clara, que ela não dorme sem dizer: pai, vamos orar? Digo, vamos. Desliga a televisão, dou um mute, nós vamos orar. E uma das orações que eu tenho ensinado a eles: agradecer. Agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu carro, agradeça pela sua esposa, agradeça pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus irmãos, agradeça pelo seu patrão, ore pelo seu patrão, peça para Deus dar sabedoria, abençoar ele, prosperar ele, ore pela sua empresa que você está trabalhando lá, vida longa para esse homem que te deu emprego. Uma coisa que eu estou orando: ore pelo país. A Bíblia diz: ore por aqueles que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada. Eu já orava, mas eu nunca orei tanto como eu oro agora. Ore pelas autoridades espirituais. Parece que é assim, o que tem a ver a minha oração pelo governo da Paraíba? Ele nem me conhece. Tem. O que tem a ver a minha oração pelo presidente da República? Ele nem me conhece. Tem. O que tem a ver a minha oração pelo meu prefeito da minha cidade, pelo vereador, pelo assistente social? Tem. E Deus está ouvindo. Isso transforma em bênção na sua vida. Todos podem mudar se cada um chegar em casa a fazer a oração. Nenhum deles me conhece, mas eu estou orando aqui para que eu tenha uma vida quieta e sossegada. Hebreus capítulo de número 13 e o versículo de número 5, olha que texto bonito. Sejam vossos costumes sem avareza, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Seja sem avareza. Vai fazer comida, faça muito. Eu lembro do pastor Betão, quando nós vamos fazer um churrasco, está pensando que é de brincadeira? É muito. Eu digo: tá bom, Betão, não, nós vamos comer. E é botando, é muito. Seja sem avareza, abundante. Vai ajudar alguém, faça com abundância, porque ele jamais te deixarei nem te desampararei. Aonde está? Quem é? Qual é o teu maior tesouro? Que seja o Senhor na tua vida. Carro, casa, bens, terras, suíte, iate, avião. Pastor, eu tenho uma ilha. Glória a Deus. Isso são bens que Deus te deu para você administrar. É tudo dele. Nós somos meros administradores. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Meu carro, não. Primeiro é do banco. Quando você pagar, continua sendo de Deus. E aí eu ensino isso para os meus filhos. Meu Deus, obrigado pela nossa casa, pela moradia, obrigado pelo carro, obrigado pela professora, meus coleguinhas, meus vizinhos. Tenho paz com os meus vizinhos, com todos os meus vizinhos. E olha que um é um balau, eu digo: você baixa esse som, senão eu vou chamar a polícia. Ele começa a dar risada. Eu tenho paz, porque é o sucesso da oração. E teu coração tem que estar no reino. E não sai dizendo que eu sou pastor, não. Esse que descobre sozinho. Ah, você é pastor? Eu digo: estou aqui servindo a Jesus, porque importante é Ele. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, declara Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Vamos orar conosco. Você que está afastado, volte para Jesus. Volte, nunca é tarde.
Mesmo Ele conhecendo o nosso coração, os nossos pecados, nossas falhas, Ele nos ama, nos perdoa. Ore a Deus assim comigo, toda a igreja, e você que me assiste, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu recebo na minha vida. Perdoe, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. O Senhor será sempre o meu Salvador, meu único Senhor, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. Salva essa pessoa que nos assiste, cada um que aqui se encontra, livra de todo o pecado. Aviva a tua igreja, o teu povo. Eu sei que haverá um esfriamento, porque o Senhor disse: por se multiplicar a iniquidade. Nós já estamos vendo iniquidade. Nós estamos vendo o pai matando os filhos por causa do ciúme da mãe. Nós estamos vendo a mãe jogando o filho no lixo, como já aconteceu aqui na Paraíba. Nós estamos vendo outro pai matar o filho. Meu Deus, nós estamos vivendo uma situação triste. A prostituição aumentando. Nós estamos vendo a iniquidade ter aumentando. Mas aviva a nossa fé, meu Deus. Aviva a fé desse homem, dessa mulher. Hoje eu mandava um áudio para o pessoal lá em Lucas 18, a viúva que pediu ali aquela causa no juiz iníquo, e o Senhor diz assim: será porventura que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Que o Senhor ache essa fé, meu Deus, que nós continuemos firme, que esse nosso amor não se esfrie de tal maneira que a gente deixe de te servir. Mesmo frio, mesmo quente, nós queremos estar na tua presença, em nome de Jesus. Erga a tua mão, diga: eu recebo, meu Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar agora. Você que nos assiste, compartilhe essa mensagem com alguém. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma semana de bênçãos, de prosperidade. Que Deus abençoe tua casa, tua família. E até a próxima, em nome de Jesus.